Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Esporte, Vida e Fé. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E olha, não esqueça de deixar seus comentários sempre, seu feedback, o que tem achado do programa e mais um programa hoje recheado de novidades para você. Sim, é isso aí. E a gente já vai direto para a dica de saúde de hoje com a nossa profissional Yuinara. Oi gente, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Esporte, Vida e Fé. E a dica de hoje, maravilhosa, que eu vou dar para você, é sobre como carregar bolsas e mochilas. Então presta só atenção. Esse daqui, gente, é um jeito errado de carregar. Por quê? Porque você vai colocar o peso de um lado só. E aí você pode ficar com muita dor no ombro, principalmente dor na coluna. Então o ideal não seria você fazer isso. E como é que a gente faz com a mochila que tem as alças? Você tem que regular a alça da mochila de uma maneira que ela fica bem próxima ao seu corpo, tá bom? E você tem que ficar sempre retinho. Às vezes você coloca tanta carga, fica tão pesado que você acaba curvando. E uma outra recomendação, uma outra dica que eu te dou é: usa aquelas mochilas que tem rodinha, às vezes fica bem mais fácil para você carregar. E a outra dica é de uma bolsa transversal. Muitas pessoas carregam aqui do lado. Se tá muito pesado, também acaba prejudicando. E você fica com um lado encurtado e o outro alongado. Isso é muito ruim, você fica com dor. Então, outra dica é: coloca a bolsa aqui do outro lado e distribui o peso, tá bom? Espero que você tenha gostado muito da dica de hoje. Melhora essa postura. E é isso aí. Um grande beijo e até mais. É isso aí, mais uma ótima dica de saúde da nossa personal trainer Yuinara. E agora preparamos um vídeo muito especial, tenho certeza que vocês vão adorar e tem a ver com o convidado de hoje. É um vídeo surpresa, se liga aí. Olá pessoal, meu nome é Timóteo Luiz Soares, sou filho mais velho do Rogério e eu tenho um versículo para vocês. Lá em 1 Coríntios 9:25 diz assim: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perecerá. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que durará para sempre. E aí são uma palavra de encorajamento de Paulo. Ele fala pra gente que a gente tem que ir atrás de uma coisa que não vai acabar, né? Tem muitas pessoas aí fora que estão tentando ir atrás de dinheiro, fama, e essas coisas vão acabar. Mas o amor de Deus, não. O amor de Deus vai durar para sempre. Então a gente quer te encorajar a achar esse amor de Jesus, porque é a única coisa que vai durar para sempre. Beleza, pessoal? Até mais. Olá, meu nome é Stephanie, eu também sou filha do Rogério. Eu estudo numa escola chamada The Masters University, que é na Califórnia. Eu também tive a grande oportunidade de jogar pela seleção brasileira, faz uns 3 anos agora. E um versículo que toca muito meu coração é Filipenses 4:13, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, basquete é muito importante na minha vida, mas só que não é eterno. Jesus é eterno. Jesus é a única pessoa que pode nos dar a eternidade no céu. Isso é uma coisa que a gente gosta de compartilhar com outras pessoas, porque é muito importante que outras pessoas saibam o tão grande Deus é e o amor dele por nós. Valeu, pessoal! Muito bom! E agora teremos uma super entrevista com uma pessoa, claro, de outra modalidade do basquete e que trará experiências fantásticas. E claro, é uma referência no meio do basquete e no meio missionário. Como nós somos uma igreja missionária, então curtam aí essa entrevista. E agora, pessoal, a parte mais esperada do programa, a nossa entrevista. E algo que não faz tanto parte da nossa realidade, nós somos do futebol, mas eu estou muito feliz de trazer aqui um esporte diferente, um esporte novo para nós, que é o basquete. E para falar um pouco mais do basquete para nós, está conosco hoje o ex-jogador profissional de basquete Rogério Soares e também diretor de Atletas em Ação. Muito prazer, obrigada por aceitar o nosso convite, da gente aprender um pouco mais desse esporte que também é tão apaixonante, tem crescido muito aqui no Brasil. E eu queria saber um pouco da sua carreira, como começou, como tudo começou, que clubes você passou. Fala um pouco para nós hoje. Legal. E
Muito obrigada mais uma vez. Legal, muito bom estar aqui com vocês, né? O Bruno e a Adri. Legal, a gente tem vocês com carinho. Faz um bom tempo que a gente não se vê, né? Mas é muito bom. Bom, o basquete acabou se tornando parte da minha vida, né? Sim. Então, o basquete, no começo, eu nem sabia que eu queria jogar basquete. As pessoas me falavam, nossa, você é grande, você é forte, você poderia ser um bom jogador de... Aí eu ficava pensando, futebol. Não, futebol não dá muito certo, né? Sou muito alto e tal. E as pessoas acabaram me ajudando e me encorajando a jogar basquete. Sim. E aí eu comecei sem saber muito o que era isso daí, né? Então foi um começo meio inesperado aí. Sim, e quais clubes você jogou aqui profissionalmente, né? Joia. No começo, como eu não sabia o que eu faria, eu fui para a Portuguesa de Desportos. E lá eu conheci um técnico, ele olhou para mim, aí a gente começou a conversar. Eu fiquei na Portuguesa por um tempo e depois eu fui transferido para o Continental, Parque Continental, perto de Osasco ali. Sim. E depois joguei no 15 de Piracicaba, lá no interior de São Paulo. E também tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa de estudos para jogar numa universidade lá nos Estados Unidos. Que demais. Uhum. Que maravilhoso, que além de você jogar no país, né, que o basquete é tão prestigiado, e ainda ganhou uma bolsa de estudos. Muito legal. Muito joia. E aí o meu último clube foi o São José do Rio Pardo. Aí Sim. eu terminei a carreira lá, foi quando eu e a minha esposa, a gente orou sobre a questão de o que nós vamos fazer com a nossa vida, né? Até Sim. agora a gente trabalhou tudo, mas e agora? Como que nós vamos impactar? Então, São José do Rio Pardo a gente terminou em 2001, se não me engano, e a gente terminou a carreira ali. Né? Sim, demais. Muito bacana, muito bacana. Rogério, é muito bom também nós temos aqui no programa várias pessoas, irmãos queridos de diversas modalidades, né? E isso eu acho que a gente entende que é o projeto de Deus, o que Deus tem feito no mundo através de várias formas, né? Então eu queria que você contasse pra gente um pouco do seu testemunho, como você conheceu a Jesus, como foi esse processo, se ele foi antes dessa carreira esportiva ou foi depois. Conta pra gente um pouco sobre isso. Legal. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, né? E em São Paulo a gente cresce tentando sobreviver, né? Então a gente acaba fazendo um monte de coisa. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade para ajudar minha mãe. Minha mãe era mãe solteira, né? Tinham 3, 4 filhos para cuidar. E ficava naquela correria. E eu sempre lembro assim que com 8 anos de idade, quando meu pai realmente deixou a nossa casa, eu ficava procurando pela felicidade, né? O que será que é ser completo, satisfeito, né? E aí trabalhar era algo que eu pensei, poxa, isso vai me ajudar e vai me ajudar a minha família, a gente vai sair dessa situação e vai ficar tudo bem. Então, eu fiquei em casa ajudando minha mãe, com 12 anos eu comecei a trabalhar e percebi que o trabalho não estava sendo aquilo que satisfaria, né, e me traria, que me preencheria. Então, com 12 anos eu comecei, trabalhei até 15 anos. Com 15 anos eu conversei com a minha mãe e falei, poxa, e se eu começasse a jogar um esporte para ficar famoso? Aí eu estava pensando em mim, né? E também ganhar dinheiro e ajudar a nossa situação e tal. Minha mãe falou, olha, se você for trabalhar, se você sair do trabalho, você sabe o que significa, né? A gente fica sem comer. Aí ela falou, bom, tenta por um tempo, se não der certo você volta para o trabalho. E foi quando eu comecei a jogar então. E depois que eu passei essa fase inicial, fui me dando bem, surpreendentemente, né? O pessoal foi falando, não, isso aqui tá bom, vai melhor aqui e tal. Eu fui contratado por um time com 18 anos. Então, eu cheguei numa cidade do interior de São Paulo, chama Assis. Eles me contrataram e eu comecei a jogar por esse time. E tinha um cristão nesse time, um cara que, né, levava Deus a sério e tudo. E eu comecei a perceber algumas coisas, mas não deixei pra lá, né? Mas teve um dia
que esse cara ele intermediou uma equipe indo para Assis, cristã. E era um jogo de basquete. A gente foi desafiado para fazer um jogo de basquete. Meu primeiro jogo internacional, que era uma equipe americana. Sim. E esse time chegou lá na cidade e eu fiquei super curioso, queria saber o que estava acontecendo e quem a gente ia jogar, né? Tava meio apreensivo, né? E esse meu amigo, ele me entregou um folheto, que na verdade o time tinha uma mensagem. E essa mensagem era plano de salvação. Olha. E eu lembro que antes do jogo, eu comecei a ler esse panfleto e comecei a pensar naquilo que eu estava tentando preencher minha vida. Com dinheiro, me envolvi com algumas religiões e percebi que não era isso que preencheria, né? E antes do jogo eu fiz a oração pedindo para Deus ser o meu Senhor e meu Salvador. E tudo isso dentro de um jogo de basquete, né? Tudo numa quadra. E na quadra, quando a pessoa que levou o time fez um apelo e desafiou quem estivesse assistindo, eu levantei a minha mão na frente de muita gente e falei, eu quero ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então, olha que lindo, emocionante, porque a gente não imagina o quanto o esporte é importante para levar a palavra de Deus. E ainda que seja uma pessoa só, não sei quantas pessoas tiveram essa oportunidade de entregar a vida para Jesus, mas olha que lindo, né? Dentro do esporte, o esporte é uma ferramenta maravilhosa para levar o evangelho, né? Tem sido uma ferramenta muito joia. E eu sou um ex-jogador, mas gosto de atividade física, né? E percebo que as pessoas se desarmam quando estão numa quadra, num parque, numa praça, e a conversa ela flui naturalmente. Então nós percebemos que a gente pode convidar a pessoa para vir ao culto, sim, nós devemos fazer isso. Mas a gente tem percebido que fica mais significativo e um pouco mais eficaz para estabelecer um relacionamento quando a gente convida para ir para uma praça, fazer um jogo, vamos jogar? Vamos fazer não sei o quê? Então, aí a gente consegue, então, ter uma conversa espiritual, né? Muito bom mesmo. Eu queria falar um pouquinho agora com você sobre família, né? A gente conhece um pouco a história do Rogério e a gente sabe que é uma família inteira de esportistas, inteira. Então, a esposa, Susan, que é uma ex-jogadora de basquete também, profissional. A filha, sim, está na seleção brasileira de basquete. O filho agora foi para um time profissional na Turquia. Eu queria que você contasse um pouco, né? Falasse um pouco da sua família, dos seus filhos. E essa emoção, porque assim, nós sabemos, né? Eu estou grávida, deu para perceber, que é uma vontade nossa que nossos filhos sigam o amor que a gente tem, né, no esporte e tal, mas não podemos forçar. Mas quando isso acontece naturalmente, qual é a emoção, né? Poxa, meus filhos, além de gostar desse esporte que mudou minha vida, né, que até através do esporte eu conheci Jesus, estão trilhando maravilhosamente esse caminho, né? Conta um pouquinho do que você tem vivido. Poxa, legal. Bom, eu e a Susan, nós somos casados, né, há 26 anos e nós temos 5 filhos. E desde o começo, nós queríamos muito que Deus dissesse pra gente o que a gente tinha que fazer com os nossos filhos. Né? Como que vai ser? A gente vai disciplinar, não vai? E a Bíblia, Deus nos dá a orientação de como educar os filhos. Então, nós sim educamos de acordo com a palavra de Deus. Queiram os avós gostassem ou não, queiram as pessoas ao redor, mas nós tínhamos essa responsabilidade. Nós combinamos de que nós íamos educar os nossos filhos. A gente não ia deixar numa creche, a gente não ia deixar com uma babá. Então nós fizemos alguns sacrifícios, né? A gente não queria posse, riqueza, né? A gente buscou isso porque nós entendíamos que é um privilégio cuidar das crianças, né? Então desde o começo, quando eu ia para algum lugar fazer campanha evangelística, ou uma clínica, ou alguma coisa, a família ia. Inteira. Então, eles foram vendo, eles foram observando, aí começaram a me ajudar.
Então, quando era pequenininho, era bom porque as pessoas queriam conversar, queriam saber. Você vai perceber isso, né? Nossa, como que chama? Que qualidade. É uma ótima maneira de conversar com as pessoas. E a gente aproveitava isso daí. Eles foram vendo. A minha filha, ela fala assim, a hora que você começa a falar, eu já posso terminar. Porque eu sei que você vai falar. Sim. Então, eles foram se entrosando, foram conversando, foram conhecendo pessoas, né? E isso ficou natural, como você falou, né? Não era uma coisa forçada. Então, a gente orava juntos, tomava decisão, precisamos ir para Recife, vamos morar lá. Né? No começo era meio, vamos, então vamos. E aí, então isso ajudou bastante, né? E a gente sempre quis participar das atividades com eles, então a gente tomava cuidado com relação a onde ia. Então a gente, na verdade, era os que organizava tudo, né? Vai ter acampamento no fundo de quintal. A gente punha as barracas lá, vamos não sei aonde, a gente ia junto. Então ficou natural, né? Sim, e sobre esse começo da carreira do basquete na vida deles, né? Porque hoje a gente já sabe que 2 filhos seus já estão trilhando essa carreira profissional, né? Como é o coração do pai? Como começou, onde eles estão agora? Fala um pouquinho desses 2. Bom, a Susan, você lembra, né? A Susan tem 1,95 m, pessoal. Ela não é baixinha. E eu tenho quase 2 metros de altura, né? Adivinha o que aconteceu? Os meninos vieram tudo, né? O Timothy, o nosso filho mais velho, tem 2,11 m. Nossa. Ela está se referindo à moça que joga na seleção, que é a Stephanie. Ela tem 2 metros de altura. Quantos anos a Stephanie está? Ela tem 19. 19 anos. O Timothy tem 24 anos, né? 24 anos, gente. Então, eu falava para eles assim, escuta, a Jéssica é a mais velha, né? Eu falava, Jéssica, como que uma bailarina vai dançar com 2 metros de altura? E a Jéssica tem 1,94 m de altura, gente. Então, aí ela falava, acho que ela tentou, um tentou voleibol, a gente tentou algumas coisas, né? O Thiago, né? Tem 19, futebol, inclusive tem até uma chuteira dele lá que a gente precisa doar, né? Porque não deu certo. Então, ficou meio que natural esse negócio de basquete, né? Porque eles começaram quando a gente fazia os eventos, eles pegavam a bola, começavam a bater. E a gente foi orientando, foi ajudando. Queria fazer alguma coisa? Vamos lá, vamos fazer. Então a Jéssica, no caso, quis fazer balé, fez por um tempo e depois acabou deixando, né? Não tem jeito, a influência e o ambiente, né? Sim. Mas... É isso aí, legal. Rogério, falando de ministério, eu queria que você contasse um pouco pra gente como você tem atuado hoje, a sua função em Atletas em Ação, que tipo de ferramentas vocês têm desenvolvido e utilizado, até mesmo aqui em São Paulo. Queria que você falasse um pouco dessa parte ministerial. Joia, obrigado pela pergunta. Bom, eu sou missionário da organização CRU, a antiga Cruzada Estudantil. E um dos braços, ou departamentos, ou ministérios, é Atletas em Ação. Então, Atletas em Ação começou lá nos Estados Unidos, né, em 1966. E a ideia era de evangelizar nas universidades, né, onde os atletas ficam. Lá nos Estados Unidos a cultura é bem diferente, né? E Atletas em Ação durante todo esse tempo, tem trabalhado com atletas, alcançar o atleta. Então, a ideia era de alcançar o influenciador. E isso tem mudado para a nossa organização nos últimos anos. Não vamos deixar de buscar os atletas, mas agora talvez a gente precisa fazer um pouco mais. A gente pode fazer um sacrifício de usar o esporte, na verdade, para alcançar a comunidade. Então, a nossa missão começou a mudar nesse sentido de ampliar e fazer o esporte uma ferramenta mesmo, né? E fazer o esporte servir aquilo que a gente busca fazer, que é levar pessoas a Cristo. Então, nós temos, vocês receberam a Mafê aqui. Sim. Ela tem nos ajudado na área de capelania esportiva
E depois nós temos um outro departamento dentro de Atletas em Ação que chama Ministério de Esportes com base na igreja. O que acontece? Dentro da igreja nós temos pessoas qualificadas e em potencial líderes, né? No caso vocês, por exemplo, né? Vocês são ex-atletas, né? Sim. E a ideia seria da gente falar sobre parceria ministerial. Tudo que a gente tem e ganhou de experiência e materiais, a gente faria então uma entrega dentro dessa parceria e um acompanhamento para que a igreja, nós, fizéssemos isso juntos. Então não precisa ter uma quadra, não precisa ser atleta. Vocês lembram da tia Eva? Lembro, sim. A tia Eva é um bom exemplo, né? Porque ela reúne aí 300 meninos e ela não sabe futebol, coisa nenhuma, né? Mas ela usa o esporte. Então essa é a ideia. Então você que está em casa, né? Você pode talvez pensar, como que eu posso usar o esporte para glorificar Deus? Talvez convidando a vizinha para fazer uma caminhada, e ir conversando, e trocando ideias. Talvez tenha uns meninos que jogam futebol, mas não tem bola. Então, vai lá e dá uma bola para eles e fica lá um pouquinho, conversa, fala um oi. Então, tem várias maneiras da gente se aproximar e a gente estabelecer relacionamentos. Então, Atletas em Ação tem trabalhado nesse sentido de ampliar um pouco mais o alcance. Não somente só o atleta, sim, nós queremos alcançar, aliás, a nossa visão é alcançar todos os esportes e todas as equipes. Mas também a gente quer chegar em todas as comunidades agora, que é quando a gente une esforços junto com a igreja e a gente então trabalha juntos, né? Então nós estamos hoje em 6 estados, em 11 cidades no Brasil, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife. Então, Que demais. Bacana. E na verdade, gente, como vocês ouviram o Rogério, esse trabalho que ele tem feito e que a Atletas em Ação tem desenvolvido no mundo e no Brasil, se você tem alguma pergunta, se você gostaria de conhecer mais, se você gostaria de ter essa ação, esse ministério na sua igreja, manda aí pra gente a mensagem, manda aí pra gente a pergunta, como que faria isso. Atletas em Ação dá esse suporte de mentoria para aquelas pessoas que são capacitadas lá na igreja a desenvolver esses ministérios. Nós estamos falando aqui de vários esportes, não estamos falando especificamente de basquete. Se você tem o sonho de desenvolver um trabalho com tênis, um sonho de desenvolver um trabalho com rugby, algo do tipo, a Atletas em Ação te dará todo esse suporte e o conhecimento necessário para você desenvolver isso em parceria com a sua igreja local. Então, mandem para a gente aí alguma dúvida, se você quiser conhecer mais, e a gente repassa todos esses materiais, tá bom? E dentro disso que o Bruno falou, legal. pessoal que quiser saber mais, mas quiser saber o que está acontecendo assim, em Atletas em Ação, tem alguma mídia social? Onde pode procurar? Instagram? Legal, tem o Instagram, né, que é Atletas em Ação, e tem o nosso site, né, Sim. que é atletasemação.com.br. Muito bem, então, ó, já tem, pode fazer pergunta para nós e também já pode seguir aí o Instagram e o site dos Atletas em Ação. Rogério, é muito bom saber um pouco mais sobre Atletas em Ação, que trabalha não só mais com atleta de alto rendimento, mas toda a comunidade. Muito bom saber da sua família, da sua carreira. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para alguém que sonha em ser um atleta, para alguém que de repente, puxa, não deu certo eu ser atleta, mas eu tenho um esporte dentro de mim. Que mensagem você daria para quem está nos assistindo? Fica à vontade. Bom, eu sempre falo, né, para o pessoal que eu tenho a oportunidade de ajudar, incentivar para o esporte, para não desistir. Então, isso é a primeira coisa. Eu acho que se você gostaria de tentar alguma coisa, não desista, né? Dê o seu melhor, dê o seu 100%. Isso para mim significou, algumas vezes, não comer, porque, como eu falei no começo, né, a minha mãe falou, ou você trabalha ou a gente não come. Se você for tentar jogar, então
Isso para mim foi um ponto muito importante, né, que eu precisava entender e acreditar. Então eu dei o meu melhor, eu espero que você dê o seu melhor. E uma outra coisa, na época eu não conhecia Deus pessoalmente, mas se você por acaso não o conhece, Deus, ele pode te ajudar a direcionar os seus sonhos. Para você ter uma ideia, eu queria ser piloto de avião. E aí eu acabei chegando numa quadra. E depois que eu entendi que Deus, ele quer o meu melhor e ele sabe o que é melhor para mim, então eu descansei e pude entregar minha vida para ele. E ele acabou me levando para esses lugares onde eu estou hoje, né, de influência, de aconselhamento de pessoas, e tem ajudado bastante. Então, como atleta, eu posso dizer que eu alcancei tudo aquilo que eu sonhava alcançar. E como pessoa, Deus continua me usando e lapidando a minha vida para fazer mais ainda. Então, na verdade, não acabou ainda. Então, espero que você persevere, que você coloque a sua vida diante de Deus e que você trabalhe dando o seu melhor. Eu acho que isso é uma coisa que, no fim, a pessoa pode entender que está satisfeita em Deus, né? Amém. Que Deus possa abençoar cada vez mais seu ministério. E muito obrigada pela sua presença. Prazer. Pessoal, muito obrigada aí por assistir e que essa experiência aqui foi impactante para nós saber, foi emocionante para nós, possa ter sido para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.